Qual foi o primeiro filme de monstro da história? Se você nunca pensou sobre isso ou não sabe essa resposta, nos próximos minutos aqui a gente vai discutir um pouco essa questão. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender de quando você estiver assistindo a esse vídeo. Eu sou Rafael Assis e você está no de Tudo, mais especificamente no Atmo, que cada vez mais está deixando de ser o Atmo, né? Está ficando um pouquinho maior. Bom, sem mais delongas, vamos falar aqui do que é. Eu tô com os textinhos aqui, então se eu ficar olhando para baixo é porque eu tô lendo, tá, gente? Então minha memória não é mais tão prodigiosa quanto já foi. Mesmo quando a gente fala sobre a origem dos filmes de terror, isso é uma coisa bem nebulosa. Pelas minhas pesquisas aqui, você tem pelo menos 3 filmes que alegam para si mesmo. Bom, os filmes não alegam nada, né? Mas que as pessoas alegam que estes 3 filmes são a origem do cinema de terror. O primeiro é o The Avenging Conscience, do D.W. Griffith, saiu em 1914, e nesse caso sim, num box comemorativo lançado na virada do século agora. Existe a autoproclamação desse filme como o primeiro filme de terror americano e tal. Mas junto a ele você tem também o Estudante de Praga, de 1913, e a adaptação do Thomas Edison não, né? Da Edison Studios, do romance Frankenstein, que saiu em 1910. E é um média-metragem, mas considerando as limitações da época e que antes disso você só tinha realmente curtas bem pequenininhos ali, esse filme acaba sendo também um candidato ao primeiro filme de terror da história, né? Mas se você está aqui, se você viu o título desse vídeo, a minha provocação, já sabe do que eu vou falar. Seria o Trem dos Irmãos Lumière, aquele filme clássico, A Chegada do Trem na Estação, o primeiro monstro do cinema? Por que a gente pergunta isso? Porque neste filme existe toda uma mítica de que quando o filme foi exibido pela primeira vez ao público, quando as pessoas viram o trem se aproximando pela tela, elas entraram num frenesi de medo, porque nunca tinham visto alguma coisa semelhante, se levantaram, gritaram e fizeram todo um escarcéu porque acharam que iam ser atropelados pelo trem. Bom, existe muita discussão se isso de fato aconteceu. Não é uma celeuma fácil de se resolver, os registros não batem, isso pode acabar sendo realmente uma anedota da origem do cinema. Porém, aí eu vou ter que olhar aqui que eu esqueci. Porém, no livro Triunfo da Persuasão, Brasil, Estados Unidos e o Cinema da Política de Boa Vizinhança durante a Segunda Guerra Mundial, o título é grande, o livro é escrito por Alexandre Busco Valim, pesquisador brasileiro, que trata justamente das aproximações do cinema de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, finalzinho da Segunda Guerra Mundial, começo da Guerra Fria. Neste livro, que infelizmente eu não tenho mais, eu passei ele para frente para um amigo que está pesquisando, o Valim ele fala que existem registros, e esses sim muito bem documentados, de coisas semelhantes que aconteceram no Brasil, no interior do Brasil, durante esse esforço de comunicação, o esforço de cinema de guerra feito na parceria Estados Unidos e Brasil, onde muitas pessoas realmente se assustavam quando viam os filmes com os bombardeiros, os aviões caindo, e ficavam assustadas se aquilo estava acontecendo ou não. Então, vamos considerar que é possível. Se não foi todo esse escarcéu e essa loucura, no caso do trem dos Lumière, alguma coisa ali pode ter acontecido de fato. Lembrando que não foi só uma exibição, não foi só um trem que foi filmado, né? Eles filmaram algumas vezes. Isso pode ter acontecido em alguma medida, em algum ponto. Bom, pelo menos eu acho que se aconteceu com as pessoas no Brasil, a gente não é mais estúpido para entender o cinema do que os franceses vendo um filme pela primeira vez. Então, se aconteceu aqui, muito bem pode ter acontecido lá. Opinião minha, tá, gente? Não estou aqui batendo martelo. Mas por que eu estou falando isso, puxando toda essa conversa e fazendo essa provocação sobre o primeiro monstro do cinema? Tradicionalmente na literatura, e aí a gente pode expandir para outras mídias também, o monstro ele é um guardião do portal, aquele que vigia o limiar de uma coisa nova. Então não seria difícil a gente imaginar que no limiar de uma nova arte, no surgimento do cinema, a primeira grande expressão dessa nova mídia seja de alguma forma um monstro também. Então essa colocação me provoca bastante interesse, é bastante poético mesmo, de você pensar que o cinema ele não nasce, mas assim que ele ganha sua grande expressão, já é através de um monstro. Antes disso, e aí dá para falar em outro aspecto, em outro momento, você já tinha uma relação íntima dos monstros com
com a imagem em movimento, né? Os curtas, logo depois, pouco depois, o Méliès vai fazer bastante uso dos monstros nos seus filmes, seja o de ficção científica, a Viagem à Lua, ou nos seus contos fantasmagóricos, como A Mansão do Diabo e outros parecidos. Também a mesma coisa aconteceu nos primeiros filmes ingleses, mas até antes, se a gente voltar aos espetáculos de fantasmagoria que aconteciam na Europa no final dos anos 1800, nesses espetáculos, que normalmente usavam de casas abandonadas e antigos castelos na França e no leste europeu, você tinha as pessoas indo visitar um espaço onde meio que se montava uma espécie de casa assombrada com bonecos, bem parecido com o que a gente vê hoje em parques de diversão, mas em que se também usava o recurso da lanterna mágica, aquele instrumento em que você colocava ali um queimador de querosene com um espelho e duas lentes à frente, onde se podia projetar e fazer inclusive imagens em movimento. Num jogo muito legal, se vocês quiserem buscar no YouTube também como funciona, você tem lindos espetáculos de como é que isso funcionava na época, e um objeto que é fácil de fazer hoje em dia, inclusive, não é muito difícil. Talvez eu faça uma lanterna mágica só para ter aqui, não vou mostrar para vocês fazendo não, mas se eu fizer, eu mostro para vocês no futuro. Aí daqui a 3 anos estou eu mostrando aqui. Mas você percebe como é que os monstros e a fantasmagoria, ela era bastante presente nos primórdios e até antes dos primórdios do cinema, no nascimento dessas novas tecnologias. Então não é de se espantar que, pela própria natureza do que o monstro representa e até mesmo pelo fascínio que ele causa nas pessoas, que isso esteja ali realmente na origem do cinema. Talvez, quem sabe, o Trem dos Lumière seja realmente um monstro, ainda que ele não tenha sido pensado como tal. E esse, pessoal, foi mais um Atmo aqui no canal do Um de Tudo. Tem um tempo que eu estou desenvolvendo essa pesquisa, provavelmente vai sair muito mais densa, porque aqui eu estou falando do Vitor falando de cabeça, eu estou aqui com os meus materiais abertos aqui, mas eu de verdade não preparei um roteiro para isso. Me digam aqui se vocês querem um roteiro para isso, eu posso fazer um vídeo ensaio bonitinho, gravando, colocando ali, mas de qualquer maneira o e-book na Amazon deve sair muito em breve falando sobre esse primórdio do cinema. Se você quer antecipar isso, me segue lá no Instagram, olha, me segue lá no Instagram, porque em breve eu vou participar de uma live com a Yasmin Evaristo, comentando sobre isso e sobre alguns filmes específicos, nesse momento falando sobre iluminismo na origem do cinema. De qualquer forma, me siga sim no Instagram, assis_foto, para você mandar sugestões de temas, assuntos e qualquer coisa que você queira que eu comente aqui. De quebra você ainda recebe um abraço meu. E já que eu citei Yasmine, no último fim de semana foi no último fim de semana, saiu uma participação minha com ela no Cine Trincheiras, podcast que fala sobre cinema. A gente vai estar comentando os principais indicados ao Oscar desse ano. Já está no Spotify, já está no Deezer, está onde você quiser. É só seguir lá no Instagram, a gente divulgou, eu vou colocar também na minha bio lá. Lembrando que o projeto Catarse do Leão de Tudo ainda está aberto, também está na bio do meu Instagram, e o primeiro podcast já saiu semana passada, o próximo sai na próxima semana, e se você apoiar o Catarse, recebe ele com antecedência. Então, muito obrigado, pessoal, fica aqui o meu abraço para você e até a próxima.